Graça e paz. Nós estamos estudando as cartas de Pedro. Estamos estudando, fazendo leituras. A proposta é ler a palavra de Deus e deixar que ela nos fale. Porque a palavra de Deus tem este poder de falar. E ela fala, ela opera, ela realiza. E vamos então hoje, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Não. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 1. Vamos ficar só com este versículo hoje. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Que Deus, pelo seu Espírito, revele a palavra aos nossos corações. Principalmente este texto, que Ele revele ao nosso coração. O texto lido e dito pelo apóstolo Pedro fala da morte de Jesus na cruz do Calvário. Esse sofrer, esse padecer, aí diz respeito à morte de Jesus na cruz do Calvário. E ele relaciona a morte do Senhor, a morte de Jesus, na nossa experiência. Há uma identificação aqui neste texto. O texto mostra entre Jesus e os pecadores. A libertação do pecado. Jesus, ele veio para salvar do pecado. A salvação que Jesus veio trazer, ela começa com o pecado. Ser liberto do pecado é a nossa maior necessidade. E Deus precisa mostrar para nós, precisa revelar para nós, que esta libertação que Jesus veio trazer e fez é uma libertação do pecado. Mateus capítulo 1, versículo 21, logo no começo, aí já está dizendo o que Jesus veio fazer aqui. Vamos ouvir a leitura. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É por isso que ele é Jesus. Ele é Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. Aí está no futuro, salvará, porque tratava-se do nascimento de Jesus. Mas ele já cresceu, já morreu na cruz, já ressuscitou. E a obra hoje já está feita, já está pronta. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Preste atenção que não diz que ele salvará
o seu povo em pecados. Não é uma salvação em, por favor, é muito importante. É uma salvação do, não é em. É uma salvação do pecado. E também não é só salvar do pecado, mas também dar a condição para aquele que ele salvou de não continuar mais no pecado, na prática do pecado. Tem gente que não quer ser salva do pecado. Tem crente que não quer ser salvo do pecado. Quer um alívio. Quer uma melhora. Mas Jesus não veio para aliviar você. E nem eu. Ele não veio para melhorar a vida de ninguém. A obra dele é uma obra radical e profunda. Em Hebreus capítulo 7, verso 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pode. Ele pode. E é o único que pode. Ele pode salvar totalmente. Prestou atenção? A salvação daquele que pode é uma salvação total. Você está salvo totalmente? Eu estou falando do pecado. Então, guarde bem isto. Ele pode salvar totalmente do pecado. Voltando lá para o texto de Pedro, eu vou ler aqui em algumas versões, porque são versões diferentes e nos ajuda a entender melhor. Tendo Cristo sofrido na carne, ou seja, morto no corpo, carne aqui se refere ao corpo, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu, que morreu na carne, deixou o pecado. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Você vê? Deixou o pecado, diz respeito a nós. Rompeu com o pecado. O pecado é uma coisa rompida na vida daquele que crê. Se crê. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Está no passado. Cessou. Não é futuro. Cessou. O que é cessar? Aqui, o sentido é o fim da operação do pecado na sua vida. Aqui fala que o pecado cessou. O apóstolo Pedro diz que Cristo
depois de ter morrido por nós na cruz do Calvário, deixou o pecado. Aqui está uma expressão intrigante que precisa ser entendida. Depois que Cristo morreu na cruz, deixou o pecado. Teria Cristo deixado de pecar? Será que é isso? Será que está dizendo que Jesus deixou de pecar depois que ele morreu? Teria Cristo deixado de pecar? Não. Não, 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 não e não. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. É só um texto que fala da vida santa de Jesus, mas tem outros. O qual não cometeu pecado. Jesus nunca pecou, nem poderia pecar. Jamais cometeu pecado. Então, o que significa esta expressão deixou o pecado? Rompeu o pecado, cessou o pecado. Esta é uma expressão que diz respeito a nós, que diz respeito à nossa identificação com Ele. Então, o que significa ter deixado o pecado? Quando nós armarmos com o pensamento de que Cristo morreu por nós, percebemos que nós também morremos com Ele. Quando você pensar assim, se munir desse pensamento de que Cristo morreu por você, então você vai perceber pela palavra de Deus que você morreu com Cristo, morreu pelo corpo de Cristo naquela cruz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Vejam os irmãos, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Carregando Ele quem? Jesus, em seu corpo no madeiro, isto é, na cruz, os nossos pecados. Todos os nossos pecados, todos. Mas a obra de Cristo na cruz não parou aí. O texto continua, observe. Para que nós, mortos para os pecados. Para que nós é o quê? Nós é o quê? Nós é um pronome pessoal. Nós é gente. Nós é eu e você. Ou não é? Não estamos mais falando de pecados. Estamos falando de pecadores. Nós mortos. Porque Jesus não só levou os nossos pecados, como também nos levou sobre si na cruz. E ali Ele nos levou a morrer para o pecado.
É lógico que a morte, essa nossa morte com Cristo, é uma morte do ponto de vista espiritual. Nossa velha natureza, o nosso velho homem, estava ali identificado em Cristo, no corpo de Cristo, e quando ele morreu, nós morremos também, e morremos para o pecado, porque ele não só tirou a sua sujeira e a minha, mas ele também nos fez morrer para que nós não fizéssemos mais sujeiras pecaminosas. Então, para que nós mortos, você crê? Você crê que Jesus levou todos os seus pecados? Ou está carregando eles ainda aí nas costas? Na consciência? Você crê que morreu com Cristo? Você crê que você é um desses nós mortos? Para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E ainda tem vida. A vida vem depois da morte, porque a vida aqui é a vida que vem do centro da ressurreição de Jesus, porque ele foi ressuscitado, não se ressuscitou, ele foi ressuscitado pelo Espírito do Pai, e nós também fomos ressuscitados juntamente com ele. Efésios capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou. Não é a ressurreição da matéria, do corpo, a ressurreição na volta do Senhor. Você não está lendo o texto? Não leu? Não observou? O que está escrito aí? Está escrito aí que nos ressuscitou, está no passado. Está falando da nossa ressurreição juntamente com Cristo. Então, Cristo não só levou os nossos pecados no seu corpo na cruz, mas também nos levou com ele para a cruz e morreu com todos nós em seu corpo, todos nós enfeixados, encerrados, identificados em seu corpo. A morte de Jesus na cruz foi uma morte ecumênica, morrendo com todos. E o apóstolo Paulo disse: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, ou isto: se um morreu por todos, logo todos morreram. É a doutrina da nossa união com Cristo, ou da nossa identificação com Cristo. João 12, versículo 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então Jesus, quando foi levantado da terra sobre a cruz, ele nos atraiu a si, nos atraiu do ponto de vista espiritual. Ele exerceu o seu poder. O poder da atração é o poder do seu amor, que nos puxou a si, nos atraiu a si na cruz. Cristo morreu pelos pecados e pelos pecadores. Morreu com os pecados,
porque ele levou em seu corpo e morreu com os pecadores, porque os pecadores foram atraídos por ele em seu corpo. Cristo morreu com cada um de nós em seu corpo crucificado. O que eu quero dizer para os irmãos com isso? Eu quero dizer que Jesus morreu com cada um de nós em seu corpo na cruz. É isto mesmo. Nós fomos crucificados e mortos com Cristo para o pecado, a fim de vivermos inteiramente para a sua justiça. O pecado agora não pode exercer mais domínio em nós. Acabou o domínio do pecado em nós. Acabou o mando do pecado em nós. O pecado cessou, como disse o texto, cessou a sua operação em nós. Saímos do pecado, deixamos o pecado, porque com Cristo nós morremos. E só pode sair do pecado assim, não tem outro jeito. Ou você morre, ou você crê sua morte com Cristo para o pecado, ou você não vai sair do pecado. Você pode se esforçar, você pode fazer pactos, você pode se dedicar, você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer o que você quiser fazer. Só sai do pecado morrendo para ele. Que bênção maravilhosa é a nossa morte com Cristo para o pecado. Se você creu a sua morte com Cristo para o pecado, então você não viverá mais nele. Agora é Cristo em mim. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora Cristo vive em mim, a sua vida justa e santa. É livramento o tempo todo. Não é porque eu sou o cara, eu sou assim, tenho condições nenhuma. Agora Cristo que vive em mim tem. Se Cristo vive em mim, mas não me defende, para que eu quero Ele? Só que eu não quero Ele só para me defender. Ele me defende porque Ele defende mesmo. Ele me libertou do pecado. Eu quero Ele para ter comunhão com Ele, porque eu o amo. Eu quero Ele. Então, não é viver para o pecado como antes da nossa morte com Cristo na cruz. Agora é viver para a justiça. O viver do pecado, ou melhor, o viver no pecado acabou, cessou, foi rompido esse viver. Se você crer, é assim. Se não crer, continua assim também. Jesus acabou com a raça do pecador na cruz. Tem gente que, quando está nervosa, diz para o outro: eu vou acabar com a sua raça. Jesus acabou com a raça do pecador na cruz. Não estava nervoso, estava amando. Ele acabou com a raça do pecador na cruz. Significa dizer que ele acabou com a minha raça nojenta, com a minha raça. Não vou nem falar de você, que você pode não gostar. A minha raça não era raça boa. Jesus acabou com o homem velho na cruz. Jesus acabou com a vida pecadora na cruz. A raça pecaminosa, oriunda de Adão, foi exterminada na cruz. E agora? Agora é
uma nova raça. A raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, eu já citei o texto, depois você pode conferir. Agora é novo homem, não é mais velho homem. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Agora o que é? Agora é um novo homem, criado segundo Deus, e por Deus, santo, reto. E esse novo homem pode dizer não para o pecado. Somente o novo homem pode dizer não para o pecado. Você quer ver a sequência? Lê mais alguns textos aí. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Está bom, você pode ler o resto em casa. Por isso o quê? Porque agora eu sou um novo homem em Cristo Jesus. E agora eu vou deixar a mentira, a sacanagem, a safadeza. Eu vou deixar tudo agora. Porque eu tenho condições de deixar, porque agora eu sou novo homem. Agora é nova criação, é nova criatura. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, preste atenção, não é será não, é aqui e agora, as coisas velhas já passaram, eis que tudo, preste atenção, tudo, o que é tudo? Tudo é tudo, tudo se fez novo. Isto aqui é a verdade de Deus ou é propaganda falsa de Deus? E se for propaganda falsa, eu não quero. Mas é a verdade de Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É assim que Deus nos vê em Cristo. Se Deus me vê assim em Cristo, por que eu não posso me ver assim? Irmãos, não tem sentido você ser uma nova criatura e continuar fazendo as coisas velhas da velha criatura. Porque se for para continuar do mesmo jeito de antes, então eu pergunto: o que Jesus foi fazer na cruz? Se é para continuar do mesmo jeito, o que ele foi fazer lá? Teria ele ido brincar lá? Ou teria ocorrido um monstruoso teatro no Monte Calvário? Não. Nada disso aconteceu. Quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado na cruz, ele tinha um propósito bem definido: cumprir a obra de Deus, ou seja, nos atrair a si, nos fazer morrer como velhas criaturas dominadas pelo pecado e nos ressuscitar juntamente com ele em novas criaturas.
nova criatura. Mas, não tem mas não. Não tem mas nenhum não. Quando você diz assim, mas é dúvida, mas é incredulidade. Ou nós somos novas criaturas em Cristo, ou somos velhas, envolvidas com o pecado. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você notou? As coisas velhas já passaram. Irmãos, o que passou não tem mais jeito de ser recobrado, recuperado, retomado. Passou. Eu posso voltar ontem para impedir ou deixar de fazer alguma coisa? Posso? Você pode voltar ontem? Pode. Eu posso voltar 10 minutos atrás, no tempo, para resolver algumas pendências e pendengas minhas? Posso? Não posso. Ficou lá. É assim. As coisas velhas da velha criatura e com a velha criatura passaram. E passaram na cruz. Irmãos, tem uma cruz fincada sobre o meu passado. Você sabe o que uma cruz assinala? Morte. Tem defunto ali, cadáver. Pois tem uma cruz fincada no meu passado. O meu passado não me atinge mais. Embora me lembre dele, não tem poder nenhum mais sobre mim. Tem gente que vive no passado. Vive das coisas do passado, das coisas que fez no passado. Gente assombrada, consciência pesada. Passado é passado. Passado, no nosso caso aqui, ficou na cruz. E o seu passado? Tem alguém que joga na cara, né? Lembra daquilo que você fez? Está na cruz. Vá lá. E fique lá também. E porque ficando lá vai parar de encher o saco. É o seguinte. Um senhor muito religioso chegou ao seu pastor e disse: tem como tirar umas férias de ser nova criatura? Porque eu estou querendo fazer umas coisas velhas. Uma licença de 3 dias já seria suficiente. Só tenho que dar uma surra em uma pessoa. Não tem jeito. Não tem jeito. Se estiver pensando assim, desconfie, porque você tem tudo para não ser nova criatura. O velho homem não está reprimido. Tem gente que pensa assim: o meu velho homem, a minha velha natureza está reprimida aqui dentro de mim. Eu estou reprimindo, tá? Estou indo na igreja, estou orando, estou ouvindo, então está aqui, eu estou segurando aqui dentro aqui. É uma coisa reprimida. Mas quando sai para valer. O velho homem não foi reprimido em nós, irmãos. Ele foi crucificado em nós. Crucificado e destruído, é assim que diz a palavra. A nova criatura não pode voltar a ser uma velha criatura, nem viver as coisas da velha criatura, as coisas velhas. A nova criatura continua um ser humano, fraco, com toda a fraqueza, ainda. A nova criatura continua um ser humano, mas um ser humano que Deus vive. Deus vive. Cristo vive em mim. Cristo é Deus, irmãos. Cristo é Deus. Ele vive em mim. Você já pensou?
o Filho de Deus, o todo-suficiente, todo-poderoso, aquele que tem todo o poder e toda a administração, vive em mim. Ele tem todos os recursos, ele vive em mim. Ele vive em mim, Deus vive em mim. Por isso que você não pode viver de qualquer jeito, porque é Deus vivendo em você. E quem tem Cristo vivendo em você, o tesouro aí no vaso de barro, não anda de qualquer jeito. Eu já comentei isso aqui, que se você tem uma moeda de R$1 no seu bolso, você anda de qualquer jeito. Você corre para lá, corre para cá, está nem aí, nem lembra que tem uma moeda. Mas se você tiver um diamante caríssimo, valendo milhões no bolso, você anda com jeito, toda hora está com a mão aqui. Será que ele está aqui? Deixa eu ver se o meu diamante está aqui. O seu comportamento é outro. Então, irmãos, se você tem o tesouro de Deus, que é Cristo em você, o seu comportamento é um. Se você tem lata velha no seu interior, o seu comportamento é outro. Não estou bravo não, viu? Só estou veemente. Irmãos, a salvação seria um negócio tristemente frustrante se após ser salvo continuasse do mesmo jeito, praticando as mesmas coisas. Mas nós não continuamos assim, do mesmo jeito, porque estamos crucificados com Cristo e Ele vive em nós. A sua permanência nas coisas velhas ou não depende de onde você está. Vou repetir aqui. A sua permanência nas coisas velhas, nas coisas do velho homem, depende de onde você está. Você está em Cristo? Se é em Cristo, é nova criatura. Se não está em Cristo, não é nova criatura. Cristo é o novo em mim. A realidade nova da nova criatura é Cristo nela. Cristo é o novo em nós. Irmãos, nisto consiste a relevância do cristianismo autêntico. Cristo vivendo a sua vida justa e santa em nós. É aqui que está a diferença. Cristo está em você? A relevância do cristianismo é isto. O que o diabo teme em você? Não é você, não. Você está achando que o diabo teme você? Não, não. O diabo teme aquele que está em você, Jesus Cristo. O nosso corpo envelhece. Essa casca, esse pote velho aqui, envelhece, vai envelhecendo e sofre as consequências disso, as consequências desse envelhecimento. Mas, para quem crê no Senhor Jesus, ainda que as coisas exteriores se corrompam, o interior se renova todo dia. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem velho se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Foi o que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Então, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Pedro diz, armai-vos com esse pensamento. Que pensamento? Eu também morri com Cristo. Entendeu, meu irmão? O pensamento de que morri com Cristo na cruz e o pecado cessou o seu poder sobre mim.
A arma para a nossa salvação, segurança e descanso não é um 38. A arma para a nossa salvação, segurança e descanso é um pensamento, uma consideração. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos em Cristo Jesus, vivos para Deus. É a arma do verdadeiro cristão contra o pecado, contra as tentações de Satanás. Quando nós morremos com Cristo, deixamos de pecar. Não porque temos poder para isso. Não. Porque Ele vive em nós, nos dando liberdade, nos dando liberdade, libertação, livramento, nos dando tudo. Quando morremos com Ele, deixamos de pecar. Ou a obra do pecado cessou em nós. Ou seja, o pecado não opera mais em nós para nos dominar e nos escravizar. Então, irmãos, quando as tentações de Satanás vierem, arme-se com esse pensamento. Quando meu Senhor sofreu e morreu para me libertar do pecado, eu também morri para o pecado, morri pelo corpo crucificado de Cristo. Agora Cristo vive em mim, a sua vida justa e santa. Agora Cristo é a minha vida. Cristo venceu e triunfou em tudo, e agora Ele vive em mim o seu absoluto triunfo. Cristo venceu na terra, venceu na cruz, venceu na ressurreição, e agora Ele vive em mim a sua vitória. Ele me conduz sempre em vitória e triunfo, como disse o apóstolo Paulo. Quando Satanás apresentar suas sedutoras tentações, diga a ele: Satanás, eu estou morto em Cristo para as suas tentações, para as suas coisas, para as suas imundícias. Diga a ele: estou morto com Cristo. E ele tem que... Em uma rodoviária das antigas, um viajante se aproximou do vendedor de passagem, bilhete, e pediu: o senhor poderia guardar a minha mala por um pouco de tempo? O vendedor lhe disse: eu não posso guardar a sua mala, porque aqui não tem espaço para acomodá-la. Não tem lugar para colocar a sua mala. O viajante não gostou, mas foi embora. Assim é com Satanás. Quando ele chegar com os seus trecos, pedindo para você guardar, diga a ele: não tenho lugar para guardar as suas coisas, velho Satanás. Eu não tenho lugar em mim para guardar os teus trecos. Eu estou cheio de Cristo, cheio da vida abundante de Cristo, e não tem espaço em mim para o pecado, nem para você, Satanás. Diga para ele. Porque se ele guardar alguma coisa em você, ele não vai te deixar em paz. Então, acerca de Cristo e da morte de Cristo e da nossa morte com Cristo, é dito: já cessou do pecado. Armai-vos também vós com este mesmo pensamento. O verbo armai-vos, que Pedro usa, é um termo militar, que se refere a um soldado tomando suas armas para lutar contra o inimigo. A ideia, irmãos,
é de um revestimento de autoridade e poder. O exército, quando quer ir para as ruas, vai com todo o seu aparato de poder e impõe respeito, porque está revestido de autoridade e poder. O cristão verdadeiro manifesta a sua autoridade pelo poder que está revestido. Eu estou revestido do poder. O poder da minha morte com Cristo, o poder da minha ressurreição com Cristo, o poder da vida de Cristo em mim. Quando estamos mortos em Cristo, é que o seu poder se manifesta em nós e através de nós. Tudo o que precisamos é crer a nossa morte com Cristo na cruz. Então, creia. Se não creu ainda, creia e experimente a libertação do pecado, o cessar da obra do pecado em você. Arme-se com esse pensamento. Amém, irmãos?